Boa noite. Vamos procurar só um pouquinho a gente harmonizar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, pedindo a espiritualidade dessa casa que nos abençoe nos estudos e nas reflexões de hoje à noite, para que as nossas consciências possam estar mais receptivas às mensagens do plano espiritual. Então, rogamos a essa espiritualidade que nos ampare, nos proteja, a cada um de nós, para que ao sairmos daqui estejamos bem melhores do que quando aqui chegamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Está dando para ouvir bem? Aí atrás? Ok. Bom, eu trouxe hoje, para as nossas reflexões, a importância do Evangelho no lar. Vamos fazer uma pergunta. Quem faz o Evangelho no lar? Poucas pessoas ainda, né? Por que eu trouxe esse tema, tá? Porque o Evangelho no lar, nós como criaturas humanas, né, ocupando o corpo aqui físico, mas somos seres espirituais, para o nosso crescimento espiritual, nós precisamos nos aprimorar. Então, o que é interessante se fazer dentro de casa o Evangelho no lar? Porque a gente vem para a casa espírita para ouvir uma palestra, participar de um grupo de estudo, fazer os nossos atendimentos, receber passe. E por que não instaurar dentro da nossa casa também um culto do Evangelho no lar? Além das nossas orações habituais, de manhã, à noite antes de deitar, quando a gente vai comer, a gente sempre tem que estar em contato com a espiritualidade. E por que não instituir também em casa o Evangelho no lar? Então é sobre isso que eu vou trazer. Então, existe um livro... Existe um livro chamado Jesus no Lar. Alguém já leu esse livro? Já? Jesus no Lar, ele foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Quem foi esse espírito Neio Lúcio? Neio Lúcio era o Quinéio Lúcio, avô de Célio Nestório, na obra 50 anos depois. E também foi o educador Arthur Juviano, pai de Rômulo Juviano, que foi chefe do Chico Xavier na fazenda de Pedro Leopoldo. Então ele foi um educador que deu uma renovada no começo do século XX nas novas didáticas de conhecimento, de estudo que precisava acontecer no planeta. Então é um espírito que ele tinha já uma bagagem muito grande. Então ele escreveu, através do Chico, esse livro Jesus no Lar. Não sei se tem aqui na biblioteca, mas são pequenas histórias com ensinamentos muito profundos. Então, nesse livro, foi quando Jesus instituiu o primeiro culto cristão no lar. Eles não chamavam de evangelho, chamavam de culto cristão dentro do lar. Então, o capítulo 1 desse livro fala exatamente do culto cristão no lar. Então, eu vou tirar algumas partes dele para a gente comentar da importância das mensagens que foram deixadas por esse Espírito
para a gente entender a importância de se instaurar o Evangelho dentro de nossas casas. Então ele fala assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, o berço doméstico, a nossa família, o nosso grupo familiar, é a nossa primeira escola. Todo mundo reencarna numa família, com algumas exceções, mas geralmente a gente reencarna numa família, é o nosso berço doméstico. Esse berço doméstico, os primeiros ensinamentos que nós vamos ter vão ser dados nesse contexto familiar que o ser reencarnou. Esses valores que vão sendo assim, ministrados dentro do lar, orientados dentro do lar, porque o espírito traz uma bagagem de outras reencarnações, e ele reencarna na condição infantil e vai aprimorando esses conhecimentos e corrigindo outros. Por isso que é esse berço doméstico, templo da alma. Esses valores vão ser os valores que vão se exteriorizar para o mundo. Por quê? São os valores que a criatura vai assimilar, ela vai aprender, ela vai compreender e ela vai transferir para a sociedade. Então a sociedade só muda quando nós interiormente mudarmos para melhor. Tá? Então é isso que ele está querendo dizer. Se o negociante seleciona a mercadoria e o marceneiro não consegue fazer o barro sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Se o templo doméstico é um campo de guerra, um campo de batalha, de falta de respeito, de brigas constantes, como que a gente vai ter uma sociedade de paz, de equilíbrio? Um planeta de equilíbrio. Enquanto dentro desse contexto não houver uma modificação para melhor, a sociedade reflete isso. A sociedade é um reflexo dos nossos interiores. Então, o que ele coloca aqui, para se ter uma comunidade segura e tranquila, precisa de quê? De burilar o nosso espírito. De aperfeiçoando os valores morais do nosso espírito. Ah, mas lá na minha família tem parentes difíceis, tem gente com problema de drogas, tem gente com problema de vícios, e não é fácil. Mas ninguém está na família que não é para estar. Ninguém está com as pessoas que não são para estarem com você. Nós somos seres eletromagnéticos e nós atraímos para o nosso ambiente doméstico, para o nosso ambiente profissional, para o nosso convívio, as pessoas que têm uma afinidade, seja ela boa ou não, conosco. Então você vai atrair isso magneticamente, porque algum aprendizado você vai ter que ter. Então o Evangelho diz assim: reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto está com ele a caminho. Então as dificuldades dentro do lar, muitas vezes consideradas de adversários, estão ali para que a gente se acerte aqui. Mas e se não der para acertar? Pelo menos que a gente se modifique para melhor. Que a gente consiga não revidar, não ser violento, não criar um ambiente desfavorável, mas procurar o máximo que a gente puder a um espírito de reconciliação. Essa é a proposta. Porque todo mundo tem as suas dificuldades. Aquele grupo familiar que
está todo mundo perfeito ali, todo mundo bonitinho, você tem que agradecer a Deus, porque você foi abençoado pelo divino. Porque toda família tem aqueles mais problemáticos. Quando nós não somos os problemáticos para os outros, tem isso também. Porque às vezes a gente acha que o outro é culpado, mas se está no meu convívio, é porque alguma ligação, alguma situação passada, muitas vezes não nessa reencarnação, que eu atraí aquela situação para o hoje. Porque a gente fez uma semente, plantou uma semente que não foi favorável e vem a colheita. Só que a colheita a gente não quer. Então eu tenho que mudar o que hoje? A semente. A causa. Para que os efeitos sejam legais. Tudo bem até aí, gente? Continua. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Profunda essa frase, né? Profunda. Eu nem vou comentar sobre ela, porque ela já fala por si só. A mesa de tua casa é o lar de teu pão material, teu alimento material. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não tenta? Porque os nossos pensamentos, nossos atos, nossas ações em casa vão contribuir muito. Porque às vezes você fora é uma pessoa agradável, simpática para todo mundo, mas dentro de casa não é. Com aqueles que você mais gosta, ali você mostra como é. Uma das leis naturais é a lei de sociedade. Então nós somos seres para viver em sociedade. E como eu vou aprender virtudes? Como eu vou corrigir equívocos meus? Como eu vou entrar em contato com partes minhas que precisam ser buriladas, precisam melhorar, precisam ter mais luz no convívio com os outros, nos relacionamentos? Não tem outro jeito. Ninguém vai evoluir sem contato com o outro. E o outro tem as diferenças, tem a forma de ser, tem as suas experiências, são diferentes da gente. Assim como nós também. Então a gente precisa melhorar a conversação, melhorar os pensamentos dentro do próprio lar. Às vezes se xingam, usam vocabulários inadequados. Todas essas energias, elas ficam impregnadas nas paredes da casa, na mobília da casa e em nós. Então Jesus, nesse livro, diz assim a Simão Pedro, porque Jesus estava na casa de Simão Pedro, e Jesus disse assim: convidou os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria, abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então ele estava na casa de Simão Pedro, estavam conversando sobre esses textos. Então ele sugeriu a Simão Pedro que instaurasse dentro daquele lar o primeiro culto cristão no lar. Então Jesus fez o primeiro evangelho no lar e não no mundo, e não fora do lar. Ele fez o primeiro dentro de casa, porque ele diz que ali é o templo sagrado. Depois ele foi pregar fora. Mas primeiro ele foi mostrar
que tinha que ter esse ambiente dentro da sua casa. Os ensinamentos cristãos teriam que estar criando raízes dentro das nossas casas. Então, a primeira proposta de Jesus, e na doutrina espírita, quem é Jesus para nós? Guia e modelo. O guia e modelo nos ensinou que temos que fazer o quê? O evangelho no lar, dentro de nossas casas. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Se lá na minha casa ninguém acredita em nada. Ninguém quer saber de nada. Pois eu vou contar uma história para vocês. Tinha uma senhora que ela tinha muito problema com o marido. E ela frequentava um templo religioso. E foi orientada nos tratamentos, no atendimento que ela recebeu, que ela instaurasse o evangelho no lar dentro de casa. Aí ela disse assim, impossível. A hora que eu começar a ler um evangelho, fazer oração dentro de casa, vai virar a casa de cabeça para baixo. Aí a pessoa disse assim, vá na sua casa, faz a oração, em silêncio, você com você mesmo, e você vai achar o horário, o dia e o momento certo para fazer isso. Pois ela foi. O que ela pensou? Já que eu não vou poder fazer em determinados horários, eu vou fazer dentro do banheiro. E ela ia para dentro do banheiro, ligava o chuveiro e fazia o seu evangelho, suas orações lá dentro, em silêncio, lia baixinho, deixava o chuveiro cair, não dava para escutar nada. Ela fez isso por 10 anos. 10 anos. Até que o marido ficou doente. E aí a situação complicou para ele. E aí ela falou, você quer fazer um atendimento espiritual lá no templo religioso? E o marido disse assim, vamos. E foi. O que ele foi orientado? Fazer os tratamentos, fazer também o evangelho no lar. Aí voltou para casa e ele disse assim, como faz o evangelho no lar? Aí ela não disse para ele que há 10 anos ela fazia evangelho no lar. Mas passaram a fazer o evangelho no lar juntos. Ela ficou no silêncio. Não disse nada. Vá que ela dissesse. E ele disse assim, fiquei doente, por que você estava fazendo evangelho no lar? Então ela ficou quieta. Ela já conhecia com quem ela convivia. E aí começaram a fazer o evangelho no lar. E ele passou a ser um frequentador assíduo do templo religioso. Mudou da água para o vinho. Levou 10 anos para essa transformação. Mas ela não desistiu um dia de fazer o evangelho. Porque às vezes a gente quer resultados imediatos, soluções para ontem. E não tem soluções para ontem. A gente vai ter que treinar perseverança, paciência, tolerância, resignação. São virtudes que a gente tem que aprender. Então ela esperou isso tudo. E os resultados vieram. Então não tem desculpa. A desculpa é a gente que procrastina começar alguma coisa. Então, como eu faço o evangelho no lar? No 1, escolha um dia e hora semanal que seja bom para toda a família, ou se for só você que vai fazer, para você. Mesmo dia, mesmo horário, que você saiba, está falando uma vez por semana, fora as outras orações que a gente faz aqui todas, pelo menos uma vez por semana, você vai predeterminar um dia e horário para você instaurar o culto do evangelho no lar em sua casa. Procura um horário mais compatível, se é muito cedo, se é mais à tarde, se é à noite, se é final de semana. Tem 7 dias de 24 horas. Coloca uma jarra, um copo
de água. Se for para a família, pode colocar uma jarra, se você quiser colocar um copo para cada um, tá? Aí vai a critério seu. Água natural e um livrinho de oração. Qualquer um que seja bom, que você se identifique com ele. Faz uma prece para iniciar, pedindo o amparo e a proteção espiritual para aquele momento que você vai fazer uma leitura de um ensinamento espiritual. 3. Pega o livrinho do Evangelho, leia um trecho do Evangelho e converse com a família sobre o assunto, sobre o que você entendeu ali. Tem que ter um som, tem que ter a voz falada, né? Porque isso impregna o ambiente, tá? Então, aquele trecho, você leu muita coisa. Trecho pequeno. O que você assimilou dali? Qual o entendimento que aquele trecho traz para nós? Mas não é para você dizer assim, tá vendo? Não, saiu para você isso daqui. Não é um trecho acusativo. É um trecho para cada um de nós refletir. A reflexão é individual. Tá? Então você lê aquele trecho e faz a reflexão para você. Saiu lá, reconciliar, eu com os vossos adversários. Você lê, você vai lembrar. Qual é a situação que eu estou vivendo? Qual é a situação que eu estou passando hoje? Que eu preciso me reconciliar com o meu adversário? Foi aquela lição que caiu naquele dia. Essas são as reflexões que a gente precisa fazer dentro de casa. Depois disso, você faz uma oração de encerramento. Agradeça aos Espíritos pela proteção, mas você pode até, antes dessa reunião de encerramento, depois do Evangelho, você pode fazer vibrações pela paz no mundo, vibrações pelas pessoas que estão nos hospitais, uma vibração pelos que estão doentes, pelos que estão nas ruas, para fazer uma vibração pelas pessoas necessitadas. Tá? Não precisa chamar nome, fazer nada disso. Uma vibração normal, como a gente faz aqui na Casa Espírita. Aí se encerra com uma prece. Agradece aos benfeitores espirituais pelo amparo, pela ajuda que deram naquela semana toda para você, para as coisas que você tem que fazer. Pede vibrações para sua casa, proteger sua casa, seu carro, sua família, todas as pessoas que você encontrar. Aí, esse momento de vibração é seu, é o que você vai sentir na hora, tá? No final, cada um toma um pouco de água e pode usar essa água durante a semana, você vai tomando aos pouquinhos, tá? Coloquei lá, sugere-se um tempo mínimo de 15 minutos para dar tempo da espiritualidade higienizar o lar e fluidificar a água. 15 minutos, 20 minutos é um tempo muito bom. Semana tem 24 horas, 7 dias da semana. Só está pedindo 15 minutos da semana. Tá? Então vocês lembram assim, tem um seriado lá de Netflix que a gente vê, a gente fica acompanhando seriado. Faz um seriado de uma vez por semana na sua casa com o Evangelho no Lar. É o seriado. Tá? É o seriado da sua Netflix ali, com Jesus, tá bom? Continuando. Quais são os benefícios do Evangelho no Lar? Primeiro, união. A família vai estar reunida, então é um momento de união da família. Porque hoje a coisa mais difícil é unir todo mundo. Então é um momento de união, de troca, né, de uma harmonia, de uma melhor convivência lá dentro. Estudo e autoconhecimento. Por quê? Porque é o momento que você vai estudar. Você vai ler alguma coisa. E se a gente não criar o hábito, a gente não faz. A gente só faz o que a gente cria o hábito. Tá? E autoconhecimento. Por quê? Porque a gente também vai ter um melhoramento moral de todos nós que estamos lá dentro. Porque nós vamos refletir em cima do Evangelho para colocar na prática. É a mesma coisa que a gente vem aqui à Casa Espírita assistir a palestra.
Se a palestra ou o estudo não nos mudar, não está fazendo nada. Se você está aqui na casa espírita 10, 15 anos e você não mudou nada, alguma coisa está errada. Proteção. Vai atrair a presença e a proteção dos bons espíritos, que vão trazer inspirações para a gente resolver nossas questões, superação das nossas dificuldades. O ambiente vai ficar protegido. Contribui também para a melhoria de adversários espirituais dos membros da família. Pelo menos uns 10 obsessores a gente tem. Pelo menos. Eu tenho os meus, o outro tem o seu. Pelo menos. Então, gente, isso também vai melhorando. Eles também vão aprendendo. Nós vamos melhorando, nós vamos aprendendo e eles também. E é um compromisso que você tem com a espiritualidade. Não é assim, hoje eu faço, na próxima semana eu não faço, esqueci. Por quê? Porque a espiritualidade vai assumir o compromisso com você. E eles vão estar lá no horário combinado. Ah, mas se eu estiver viajando? Se você estiver viajando, você avisa antes que você vai estar fazendo o culto do Evangelho no lar onde você vai estar. E direcione para sua casa naquele momento. Está no hospital. Mesmo procedimento. Coloca a água lá, faz o Evangelho. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Por quê? Porque a gente vai ser mais tolerante, mais paciente. A gente vai compreender que a gente erra, os outros também erram. Então a gente vai começar a fazer mudanças que a gente precisa. É fácil? Não é. Se fosse fácil, a gente não estaria no mundo de provas e expiações. Então o culto cristão é isso aí. Convide as crianças a participarem. Mas como é que meu filho vai participar? Se precisar sentar no chão para fazer o Evangelho lá com as crianças, senta. Se precisar pegar um livrinho de história e fazer o Evangelho usando um livrinho de história, tem muitos livrinhos de história infantis com o Evangelho lá. Está lá com a cabaninha deles, não importa. Faça com que eles participem, se interessem. Eu tenho um primo que a filha dele, quando era pequena, ele fazia o Evangelho no lar. Quando chegava o dia e o horário de fazer o Evangelho no lar, ela pegava todas as bonecas, punha todas elas assim no sofá e fazia o Evangelho no lar, conversava com as bonecas. E quando ele ia fazer a vibração, ela estendia a mão em cima das bonecas. Quer dizer, todas as bonecas estavam energizadas. Todas estavam energizadas. Que fofinho. Né? Fazia isso, gente. É o lúdico deles, mas é um entendimento. Isso fica, isso registra para eles. Isso registra. Então não tem impedimento. Às vezes a criança é levada, é danada, vai se entrando com ela. Sabe? Às vezes as entidades espirituais provocam para desarmonizar o lar. Eles são mais frágeis, mais sensíveis, captam mais. Então, institua isso. Não está conseguindo dormir? Vai ali do lado, faz uma leitura, conversa com a espiritualidade, prega um passe, uma energia, qualquer um de nós pode fazer isso. Para harmonizar aquela criança que está ali, qualquer um pode fazer. E não tem passe melhor que de mãe, né? De pai. Então aqui, ó, coloquei essa espiritinha aí, espitirinha, né? Já vai começar o Evangelho no lar, eu vou ter que fazer sozinho novamente. Aí a resposta é o que ele pensa. Ninguém está sozinho. Tá? E a de cá, cheguei para perturbar a casa do Zé. Não vai dar mais.
Aí perguntou, por quê? Ele começou a fazer o evangelho no lar. Se cria um escudo de proteção na sua casa. A espiritualidade sabe, porque cada lar que faz o evangelho são pontos de luz para o planeta. Vocês já imaginaram? Se 1000 lares fizessem o evangelho, se 1000 lares começassem a fazer suas modificações mentais, as suas melhorias, o planeta Terra já estaria em condições melhores. Então, Jesus disse, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. Então, Jesus vai estar lá. Evangelho no lar, mensagem de Joana de Ângeles. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Para a gente encerrar, aceita o convite de Jesus para ele entrar na sua casa e fazer com você o Evangelho no lar? Essa é a proposta de hoje. Tá? É um convite. Tá? Como ele convidou Simão Pedro. Um convite de Jesus ao nosso lado. Agora, aceita quem quiser. Mas os ensinamentos cristãos precisam impregnar as nossas casas, as paredes dos nossos lares, as mobílias dos nossos lares, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É algo tão simples que produz um efeito tão grande. Jovens que podem fazer o Evangelho no lar. Né? Quantos estão fazendo? Os pais não fazem, os jovens estão fazendo. Estão começando. Quantas crianças são trazidas para a evangelização infantil? E os pais trazem e elas querem vir, e isso vai criando um ambiente bom. E a gente precisa mudar a energia planetária. Porque, como disse a mensagem anterior, o nosso interior reflete na sociedade. E uma sociedade doente reflete em nós também. Tá bom? Muito obrigada, gente, mais uma vez. Para vocês estarem para me ouvir, tá bom? Muito linda isso daí, viu? Hoje, muito né? boa. Com essa energia boa. Obrigada, viu, Margarete? Obrigada. Boa noite.